Caros alunos, o assunto desta aula ainda é equações do primeiro grau. Segue o enunciado. Resolva a equação do primeiro grau abaixo. 2x dividido por 3 é igual a 6. Usando o mesmo critério da aula anterior, tenho que deixar o x sozinho de um lado no primeiro membro. Então, tudo que está junto com o x tem que mandar para o segundo membro, sempre observando a operação inversa. Então, o 3 eu vou mandar para o segundo membro. O que ele está fazendo com o x? Ele está dividindo o x. Então, aqui eu tenho 2x dividido por 3. Se ele está dividindo, eu vou passar para o segundo membro com a operação inversa. Então, lá, 2 vezes x é igual. Quem estava lá, continua lá. O 3 está dividindo, vai passar para o outro lado, multiplicando. Então, vai lá. 3 passou multiplicando para o segundo membro. Então, tenho 2 vezes x, que é igual a 6 vezes 3, 18. Ainda não isolei totalmente o x. Então, tem que mandar o 2 para o segundo membro. Lembrando, sempre operação inversa. Então, x é igual, quem estava lá, continua lá, 18. O 2 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, x é igual a 18 dividido por 2, 9. Está aqui a solução da nossa equação. Eu tenho várias maneiras de resolver o mesmo problema. Então, vou mostrar uma outra forma de resolver a mesma equação. 2x sobre 3, que é igual a 6. Como que eu tenho várias maneiras de resolver, eu posso escolher o critério que me agrada mais, ou que facilita mais a minha vida. Eu gosto muito de usar esse método, principalmente quando eu tenho equações maiores. Qual seria? Eu tenho lá 2x sobre 3, né? 2 dividido por 3, que é igual a 6. Apareceu a temida fração. Sempre o aluno tem muita dificuldade de trabalhar com essa fração. Então, qual é a ideia? Vamos tentar tirar essa fração da jogada. Arrumar uma maneira de isolar, não ter mais fração. Então, uma maneira, o primeiro passo seria o quê? 6. Eu posso vir aqui dividir por 1, que não altera nada. 6 dividido por 1 continua sendo 6. Então, tenho duas frações com denominadores diferentes. Matematicamente falando, como que eu posso reescrever esta mesma fração, só que com denominadores iguais? Achando o mínimo múltiplo comum entre 3 e 1. Então, vou achar o mínimo comum entre os dois denominadores que estão lá diferentes. Então, o mínimo comum entre 3 e 1, como que qualquer número com 1, é sempre ele mesmo, sempre 3. Então, vou reescrever a igualdade entre essas duas frações, só que agora com denominadores iguais. Então, o denominador 3 e 1, eu fiz com que os dois virassem apenas o 3. Então, vejam bem, repetindo. Eram frações com denominadores diferentes. Achando o mínimo, eu fiz o quê? Fiz com que essas duas frações tenham apenas um único denominador, que é o 3. E notem que eu escrevi as frações na mesma posição. Só que agora é o seguinte. Como eu mexi no denominador, eu tenho que mexer da mesma forma no numerador. Um dispositivo prático seria 3, o de baixo dividido pelo de baixo, dividido por 3, dá 1. Resposta vezes o de cima. 1 vezes 2, 2. Então, o de baixo dividido pelo de baixo. Então, 3 dividido por 3 é 1.
o resultado vezes o de cima. 1 vezes 2, 2. 2 o quê? Quem está junto com ele lá não é o x? Então, 2x. De baixo, que diz pelo de baixo? 3 dividido por 1, 3. A resposta vezes o de cima. 3 vezes 6, 18. Notem que mexi o numerador da mesma forma que eu mexi no denominador. Agora sim, eu tenho a igualdade de duas frações, só que os dois denominadores são iguais. Como é uma igualdade de duas frações, se os dois denominadores são iguais, 3 e 3, automaticamente eu posso falar que os dois numeradores também são iguais. Então, 2x é igual a 18. Então, eu posso cortar estes dois denominadores. Não preciso nem me preocupar com eles mais. Então, eu posso escrever apenas o quê? 2x é igual a 18. Acabei com um grande problema, que é trabalhar com frações. Então, todas as vezes que eu tiver várias frações em uma equação, eu posso usar este dispositivo. Então, tenho que 2x é igual a 18. Eu vou isolar o x, mandando 2 para o segundo membro. Então, tenho que x é igual a 18, dividido por 2, que é a operação inversa. Então, o x é igual a 9. Está aqui a solução e a mesma resposta da solução anterior. Nesse segundo método, pareceu mais extenso do que no primeiro. Realmente, para esse exemplo, ele foi mais extenso. Só que com equações com mais frações, esse dispositivo se torna bem prático. Muito obrigado e até a próxima aula.